pessoal, você está preparado para raciocinar? Está pronto para se manter desperto, atento, durante uma construção racional? Está? Então, simbora comigo. Iniciemos a reflexão de hoje, lembrando que lá nas primeiras reflexões perguntávamos: sou uma alma imortal, como dizem os espiritualistas, ou sou uma espécie de excremento do cérebro que finda, que acaba, que termina com a morte, como ensinam os materialistas? O problema, você verifica, era a morte. Aí, no quarto programa, apresentei o princípio do prazer, que é uma lei motivacional que todos, absolutamente todos obedecem. Lembrou disso? Então, para resolver o problema da angústia gerada pela ideia da morte, muitas pessoas fogem de pensar nela. Olha, aqui comigo. Aqui, o desprazer, este D, é o D do desprazer, da dor, da angústia, da insatisfação, ou então da ausência de prazer. O indivíduo, para fugir deste estado insatisfatório de emoção, ele procura se mover em direção ao prazer-poder, como explicamos. Ora, mas ao caminhar para o prazer, como todos nós fazemos, podemos pensar na morte. E pensar na morte dá desprazer. É um obstáculo àquele prazer que nós estamos buscando na vida. Aborrece e surge então o problema. A morte é um problema. Mas, sem muito pensar, sem grande preocupação, encontramos uma solução. A solução está fugir numa crença. Refugiar-nos numa crença. A crença restabelece o nosso estado de espírito e nos dá prazer. Reequilibra-nos. Qual crença? Pode ser assim, na vida antes da morte. Ou seja, vou gozar a vida corporal, material, em tudo que for possível antes de morrer. Temos o materialismo, a crença do materialismo. Ou então, na crença da vida após a morte. É uma outra maneira de buscar o prazer, tanto nesta vida, não se enganem quanto a isso, tanto nesta vida. Busca-se o prazer e o poder aqui também, e temos o espiritualismo, porque a pessoa espera ir para o céu, para o paraíso, para uma região boa, e aí por diante. Então, eu disse que assim, desse jeito, sem ser necessário grandes reflexões, os crentes materialistas e religiosos resolvem o problema da morte. E nós? Nós viemos verificando que morte é apenas um nome, uma palavra abstrata
definida, definida como o fim de algo existente. Ou seja, morte, para ter um significado eficaz, necessita que a vida seja esse algo existente. Aí, como nós já demonstramos, a vida não é algo existente na natureza. Logo, a morte só pode ser o fim do nada. E pode? Então, isso aí tudo nós já vimos. Para nós, então, se deu naquele momento o fim da crença na vida e na morte. Esse desenlace de amor antigo permitiu também a constatação, que nós constatássemos que tanto a alma espiritualista como o psiquismo materialista são palavras genéricas totalmente inadequadas para designar o eu singular que sou e que você aí é. Eu e você, cuja identidade deste eu e existência é sobejamente comprovada por qualquer um. Lembra então? Lembrou de tudo? Então. Então, depois de todas essas descobertas surpreendentes, nós verificamos e vimos aqui no programa o Richard Dawkins, Leslie E. Orgel, Helena Curtis, Middelder, entre outros, entre todos os outros biologistas, grandes biologistas, nós vimos eles confirmarem que a palavra vida não se refere a nenhuma coisa existente na natureza. Aí falou a voz da autoridade materialista. Porém, e sempre tem um porém, embora reconheçam o vazio existencial da vida, eu já alertei que eles preservam um animismo primitivo ao estudarem corpos vivos. Ora, se o corpo é vivo, eles estão admitindo que tem uma vida. Tem uma vida inexistente. Eles acabaram de reconhecer que a vida é inexistente, porém um corpo que tem a vida inexistente. Você não acha uma contradição muito feia essa? Não é? É claro que é. Olha, e contradição sempre indica erro, falsidade ou mentira em andamento. Onde é que começou, onde será que começou a construção dessa contradição? Lá no princípio de que tudo é matéria. Lembrou, né, do princípio? Partindo desse princípio de que tudo é matéria, os cientistas querem provar que todos os fenômenos presentes nos animais e humanos são químicos. Fenômenos químicos. Portanto, fenômenos objetivos, porque podem ser estudados no exterior do sujeito ou do eu, por aqueles métodos adotados na percepção científica dos objetos materiais, que permitem a percepção
que permite uma quantificação matemática. Os objetos estudados, materiais, como a banana que vimos no programa anterior, a luz, o calor, etc., tudo isso pode ser medido, pesado e até mesmo pensado em termos matemáticos. Legal, né? Então, por esse dogma materialista, a consciência do eu, a mente, os pensamentos, os conceitos, tudo isso é uma espécie de excreção das funções neurológicas ou cerebrais. Mas acontece que os cientistas escarafuncham, fuçam o cérebro alheio e não encontram nele para pesar, medir, quantificar a consciência, as imagens dos sonhos, dos pensamentos, os conceitos, do mesmo modo, da mesma maneira como encontram as objetivas excreções dos rins e dos intestinos, que são a urina e as fezes. Fica evidente que consciência, percepção, pensamentos, conceitos e sonhos são produtos subjetivos do eu e não do corpo. Não são quantificáveis, porque não são produtos químicos. Não são iguais às secreções das glândulas ou as correntes elétricas dos neurônios cerebrais. Logo, a consciência, a percepção e o pensamento são produtos que estão negando o dogma materialista, porque existem. E, olha, presta atenção, meu amigo, minha amiga, existindo, provam que nem tudo o que existe pode ser submetido à metodologia de estudo da matéria, porque se essa metodologia fosse eficaz para prescrutar o subjetivo, já teria feito isso. Então, mas embora não consiga explicar a subjetividade como fenômeno químico, tem materialista cínico afirmando que a mente é um epifenômeno das conjugações moleculares, assim como a água, que por analogia, para ele, é uma terceira coisa que resulta da combinação entre o hidrogênio e o oxigênio. O que esse indivíduo diz é que 1 mais 1 é igual a 3. Depois de dizer uma coisa dessa, ele arremata com essa bobagem, com o chavão. Impressiona, é impressionante. O todo é maior do que as partes. Não é, não. Não é. A água não é uma terceira coisa
que sai do nada por força de uma magia. Água é apenas a forma pela qual o sujeito percebe os elementos químicos de hidrogênio e oxigênio, arranjados numa dada temperatura. Para esclarecer, olha, só para esclarecer, a gente vai lembrar o seguinte: o futebol existe, não é mesmo? Não é verdade? Afinal, ou nós participamos do futebol, nós torcemos, ou então praticamos. Porém, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, eu lamento. Mas futebol não existe na realidade natural. Futebol é só uma forma percebida quando vemos alguns homens disputando uma bola com os pés para enfiá-la dentro de uma trave ou rede. Na natureza, só existem homens arranjados de uma tal maneira em solo gramado ou não, riscado por tintas ou não, com traves de pau ou de ferro e rede, etc. Pode ter bandeirinha, pode ter lá mais uma porção de coisas que todos nós conhecemos. Ou seja, futebol é uma forma que foi condicionada em nossa mente até nos tornarmos crentes que essa forma existe fora da nossa imaginação. Mas pense bem e verifique que só existe dentro da imaginação. É triste, não é? A perda do futebol tão amado por nós brasileiros, não é verdade? Pense comigo, se os homens são arranjados num espaço preparado de outro jeito para disputar a bola com as mãos e jogá-la em cestos, nós imaginamos a forma do basquete. Conforme o arranjo dos elementos, nós percebemos voleibol, futebol americano, handebol, etc. Entretanto, não esqueça, só existem na natureza os elementos como homens, espaço, bola, rede, entre outros elementos, que são organizados, arranjados, de modo a produzir formas de diferentes esportes. Do mesmo modo, os átomos de hidrogênio e oxigênio, arranjados de modos diferentes, dão a forma da água, do gelo, do vapor d'água e assim por diante. Nós devemos entender que lá atrás, lá, em longínquo passado, o homem viu corpos que se moviam e viu também corpos que não se moviam. Para entender as diferenças entre essas formas que ele percebia, ele imaginou, inventou que teria uma força tal que, como um sopro, se apoderasse dos corpos. Em sua mente, ele bolou isso, entendendo que, aplicada essa força no corpo, o corpo ganhava ânimo,
ficava animado. Mas veja bem, essa força animadora só existia na imaginação do homem, não na natureza. Não na natureza. Na natureza tinha corpos em movimento. É preciso entender essa diferença. Aí ele deu um nome. Ele deu uma identidade com um nome para essa força. Ele chamou a força, de agora em diante te chamarás vida. Tá, 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 tá. Mais tarde, quando o corpo se transformou, sofreu uma transformação, perdeu os movimentos que estavam evidentes, aí então ele acreditou que aquela força, aquele sopro imaginário, abandonou o indivíduo no último suspiro. Mas esse mundo imaginário, como já foi explicado, é artificial. Não é o mundo natural. Mais tarde, na história do pensamento, a força veio ganhando cada vez mais força. O sopro foi ficando cada vez mais forte e foi chamada a força, também recebeu o nome de alma. Alguns filósofos chamaram essa força de alma. E para dar uma maior credibilidade científica, mais tarde, a essa força imaginária, teve estudioso que tentou racionalizá-la separando dos corpos, olha, presta atenção, separando dos corpos, ainda de modo imaginário e de maneira abstrata, as atividades, os movimentos, que, já mostramos isto, não existem separadas dos corpos. As atividades não existem separadas do corpo. Mas o homem fez isso, né? Ele separou na cabeça dele. Então, aí, dizendo que são as características da vida, decretou, então, de uma maneira hipnótica, ao ver um corpo com essas atividades, você vê mais que o corpo. Você vê um corpo com vida! Bum! Vamos imaginar aquela explosão de fogos de artifício, né? É a mesma coisa que ver homens correndo atrás de uma bola e ver mais do que homens correndo atrás de uma bola. É ver homens mais futebol. Quando eles param de correr atrás da bola, você vê homens que perderam o futebol. Ou seja, da mesma maneira se vê corpos sem vida. Não apenas corpos sem movimento. Capite? Então, meu caro amigo, minha cara amiga, preste atenção, por favor. Veja. Garanto que, isso aqui esse sinal fez um grande sucesso na época dos hippies. Lembram? Vocês não lembram, eu lembro. Eu lembro. Mas você já deve saber disso, né? Então, mas quando eu faço este movimento, é bem provável que venha na sua mente a ideia, o significado positivo. Você não vê apenas dedos,
mão. Você vê mão mais o positivo. Este sinal que você, ou quem foi interpreta como paz e amor, que vem na cabeça, ó, vê mais que dois dedos, com esse sinal, Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele era o primeiro ministro da Inglaterra, ele animou com esse sinal, ele animou o povo da Inglaterra que estava destroçada pelos ataques aéreos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vocês também não lembram. Mas já leram a respeito. Eu quase que lembro. Então, mas depois de hipnotizados pela magia da linguagem, ao ver homens correndo atrás de uma bola, vem logo na cabeça o significado do futebol. Certo? Não foi isso que a gente falou? Então, ao ver um corpo realizando movimentos, atividades reprodutoras, metabólicas, respostas a estímulos, etc., pensamos logo no quê? Logo no significado da palavra, ó, agora é ver, vida, bum, bum, bum. Então, depois de amestrado, o sujeito não consegue mais estudar apenas um corpo, tal como ele é, em si e por si. Ele tem que somar ao corpo que estuda aquele algo mais, ou então diminuir o de menos, que foi programado, ou mais ou menos programado. Do mesmo modo, da mesma maneira, ao ver homens correndo atrás de uma bola, o sujeito soma aquilo que vê, aquilo que ele imaginou, o imaginado futebol. E olha, e vê, gol, e vê, pênalti, e vê, escanteio, e vê, faltas, etc. Tão inexistentes na realidade natural quanto a vida e a morte. Tais coisas só existem na cabeça dos crentes. Lamentavelmente, nós, né? Na realidade natural, porém, só existem entes naturais a serem compreendidos. Então, olha, daí, é sério agora, hein? Para que a gente não seja enganado pelas mágicas do mágico de Oz, é bom não crer demais no que dizem, seja lá quem for que diga. No nosso próximo programa, nós estaremos vendo mais coisas, muito mais coisas que o mágico de Oz tirou da cartola. Até lá, então, a gente se vê.